Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, porque tudo que eu vou falar aqui hoje é apenas o que Ele tem feito na minha vida e na vida da minha família. Amém. Eu quero agradecer também aos meus pais, porque foi com eles que eu aprendi muitas das coisas que eu vou falar aqui hoje. Quero agradecer também ao pastor David e à pastora Shirlene pelo convite que eles nos fizeram. Nós, como família, nos sentimos muito honrados com esse convite. E eu quero dizer que eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus. E eu creio que eu serei usada por Ele para falar o coração de cada um de vocês aqui hoje. Amém? Amém. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Abramos a palavra de Deus no texto de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18. Quem encontrou, diga amém. E quem não encontrou, diga estou na misericórdia. Estou na misericórdia. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2. A oração de Ana. Aleluia. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18, diz assim: Samuel continuava no serviço de Deus, o Senhor, embora ainda fosse menino. Vestia um manto sacerdotal de linho. Para começar, primeiro eu quero fazer uma pergunta. Quantos aqui se chamam Ana ou possuem Ana no nome? Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Alana e eu tenho Ana no nome, não tenho? E o nome da minha mãe é Ana Cristina, então tem Ana no nome. Mas hoje, irmãos, eu vou falar de outra Ana, que era a mãe de Samuel e a esposa de Eucana. O marido de Ana também tinha Ana no nome. Mas Ana, ela era uma mulher inconformada. Ela estava insatisfeita com a situação em que ela vivia. Se voltarmos ao capítulo 1 de 1 Samuel, veremos que Eucana tinha duas esposas, que eram Ana e Penina. E todo ano, eles iam orar no santuário do Senhor, no templo. E Penina sempre irritava Ana, provocava Ana, fazendo ela lembrar que Deus não tinha permitido Ana ter filhos ainda. E Ana era motivo de riso e de zombaria. Penina provocava Ana. E toda pessoa tem em si uma marca, uma característica que lhe identifica. Algumas pessoas gostam de falar muito, como a maioria das mulheres. Outras gostam muito de rir, outras gostam de gastar muito. Mas algumas têm uma característica pessoal, que pode ser muito calado, muito sério, assim, mais fechado. E eu lembro que quando eu era criança, até hoje, né? Eu era na escola, eu era bem calada, mas na minha bem estudiosa. E 2 anos depois, a minha irmã estudou com a mesma professora. E a professora disse que chamou minha mãe e falou assim, no segundo dia de aula, no segundo dia de aula chamou minha mãe e falou assim, você tem 2 filhas muito diferentes. A mais velha, ela é mais calada, mais na dela. Já a segunda filha, ela é aquela chuva com vento. Eu cheguei até a perguntar para ela, você queria dar aula no meu lugar? Então, irmãos, eu e minha irmã, nós podemos até ser muito parecidas fisicamente, mas nós temos personalidades muito diferentes. E cada pessoa tem em si uma característica peculiar. E Ana, ela não se conformou com a situação que ela estava vivendo. Ela tinha 2 características que marcaram a sua vida, que são oração e insatisfação. Repita comigo. Oração e insatisfação. Nós vamos começar pela insatisfação. E o que é insatisfação? Eu pesquisei e encontrei uma definição que diz que insatisfação significa falta de contentamento e falta de satisfação. Ou seja, é quando nós não estamos satisfeitos, contentes com algo que estamos vivendo. Ana, por exemplo, não estava satisfeita com o fato de não poder ter filhos. E Deus pergunta hoje para cada um de nós, qual é a sua insatisfação? Deus diz hoje que existem pessoas aqui que estão insatisfeitas com o que estão vivendo, com a sua situação de vida.
Mas ele diz também que assim como ele mudou a vida de Ana, ele vai mudar a sua vida. Amém. Ele vai mudar a situação da sua vida. Eu creio que Deus trouxe cada um de vocês aqui hoje para gerar transformação. Deus vai te fazer dar transformação para a sua família, para a sua casa, para a sua vida. Se a sua situação é financeira, Deus está entrando na sua vida financeira trazendo transformação. Se a sua situação é com alguma doença, Deus está vindo com a cura sobre a sua vida. O nome dele é Yahvé Rafa. Creia neste nome, irmão. Se a sua situação é no trabalho, na faculdade, na escola, Deus trará transformação sobre a sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Irmãos, eu quero dizer hoje, não se contentem com o pouco. Ana não se contentou em não ter filhos. Ela poderia ter dito: Deus me fez estéril, então é assim que eu vou ficar. Mas não, irmãos. Ana sabia que Deus tinha algo mais para dar a ela. Nos versículos 14 a 30 do capítulo 25 de Mateus, conta a história da parábola dos 10 talentos. Eram 3 empregados. Ao primeiro empregado foram dados 5 talentos. Ao segundo foram dados 2 talentos e ao terceiro 1 talento. Então, o homem viajou, o que deu os talentos. E o primeiro empregado, ele negociou seus 5 talentos e conseguiu mais 5. O segundo empregado negociou seus 2 talentos e conseguiu mais 2. Mas já o terceiro empregado, ele cavou um buraco e escondeu o talento que foi dado a ele para que o talento não se perdesse. Então, o Senhor voltou a falar com seus servos. E o primeiro servo disse: me deste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que consegui. E o Senhor disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E o segundo empregado disse: me deste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que consegui. Então o Senhor disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas o terceiro servo disse: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu talento na terra. Veja, aqui está o seu talento. Mas o Senhor respondeu: empregado mau e preguiçoso, você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso, você devia ter depositado meu dinheiro no banco, e quando voltasse, eu receberia com juros. E ele disse aos outros empregados: tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mas, irmãos, o que diz no versículo 21? Diz assim: se contentou, se satisfez com o pouco e no muito te colocarei? Diz assim? Não. Diz assim, sobre o pouco foste fiel e sobre o muito te colocarei. Aleluia. E o que isso significa? Significa que nós devemos trabalhar com o pouco, mas nós devemos pedir algo mais de Deus. Deus tem muito mais para dar a nós. Ele só vai nos dar o que pedimos. E no versículo 8 do capítulo 2 de Salmos diz: pede-me e te darei as nações por herança. Diz o quê? Pede-me. E Deus, irmãos, tem muito mais para nos dar. Então, devemos clamar ao Senhor. Mas, irmãos, se você estiver insatisfeito com algo, não vai ficar contando para um, para outro. Não murmure, não reclame. Clame ao Senhor, irmão. Deus ouve com amor o clamor de seu Filho amado e responde. Deus responde o nosso clamor. Há um versículo na Bíblia que diz: clama-me e responder-te-ei. Clame ao Senhor, irmão. Clame a quem? Ao Senhor. E não ao irmão que está aí sentado ao seu lado. O pastor Lucinho, que é o pastor dos jovens da Igreja Batista Lagoinha, ele diz que as pessoas chegam para ele e falam assim: pastor, convence o meu filho a se converter? E ele diz: oi, irmão, você está me confundindo com um amigo meu. E a pessoa pergunta: quem? É ele, o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer a obra na nossa vida. Irmão, já pensou se Ana, que não podia ter filhos, chegasse para uma amiga e dissesse: ai, amiga, eu queria tanto ter um filho. Deus ia dar um filho a ela?
Não, por quê? Porque ela estaria falando com uma amiga e não com Deus. Quem vai dar o filho a Ana é Deus, não a amiga. E a insatisfação, irmãos, gera oração. Gera o quê? Oração. E a segunda característica de Ana é a oração. Mas o que é oração? Como podemos definir a oração? Eu encontrei uma definição que diz: a oração é a nossa linha direta com o céu. A oração é um processo de comunicação que nos permite falar com Deus. Então, Ele quer que nos comuniquemos com Ele como uma ligação telefônica entre duas pessoas. Para muitos, a oração parece ser algo muito complicado. Parece assim, falar com Deus deve ser muito difícil. Mas não é. É simplesmente falar com Deus, abrir o seu coração. Orar é como falar com o seu melhor amigo. Com o seu melhor amigo você não fala coisas que você não fala com mais ninguém. Então, com Deus é do mesmo jeito. Irmãos, é fácil falar com alguém que amamos. Nós amamos a Deus e que sabemos que Ele nos ama incondicionalmente. Então, irmãos, tem uma coisa que eu acho fascinante, que é quando eu acordo e ouço meus pais orando por mim, por minha irmã, pelos seus discípulos, pela apóstola Valnice, pela ICGEC, pela nação brasileira, por tantos motivos, e isso me deixa feliz. E eles ensinaram isso para mim e para minha irmã. Quando éramos pequenas, eles nos deram um livro chamado O que Acontece Quando as Crianças Oram. E hoje, depois de grandes, eu e a Andressa acordamos todos os dias, fazemos os nossos devocionais, oramos, falamos com Deus, para depois fazer o que temos que fazer no nosso dia. Mas, irmãos, não existe um horário fixo, um lugar fixo, um momento fixo para falar com Deus. Ele é o nosso Pai, nós temos acesso a Ele a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação da nossa vida. Se estamos tristes, nós podemos falar com Ele. Se estamos muito felizes, podemos falar com Ele, em qualquer situação da nossa vida. No capítulo 4 do livro de João, conta a história da mulher samaritana. Eu quero pedir que alguém leia do versículo 19 ao versículo 24 de João, capítulo 4, por favor. João, capítulo 4, versículos 19 ao 24. O Senhor disse-lhe à mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora que eu chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Amém. Eu queria agora que lêssemos todos juntos o versículo 23. Vamos lá? Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Amém. O que importa, irmãos, para Deus é que o adoremos em espírito e em verdade, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. E foi isso que Ana fez. Ela adorou a Deus em espírito e em verdade. Mas para você saber orar, irmão, você não precisa ser formado em curso de teologia. É só abrir o seu coração para Deus. A oração vem do seu coração. Nós temos também o exemplo da nossa querida apóstola Valnice. Ela fez a sua primeira oração aos 15 anos de idade, sozinha, no seu quarto, entregando sua vida a Cristo. Ela entrou para o seminário aos 17 anos, mas aos 15 ela começou sua vida com Deus. Mas ninguém falou de Jesus para ela, ninguém evangelizou. Mas mesmo assim ela se rendeu a Cristo. E foi através da oração que surgiu o livro Orando a Palavra, Tipos de Oração e muitos outros escritos por ela. Então, irmão, você não precisa ser expert em oração.
Basta dizer algo sincero ao Senhor, algo que venha do seu coração. A oração não é algo monótono, não é algo mecânico. Ela deve ser algo natural, algo do seu coração. A oração é a forma que aumentamos a nossa relação com Deus, com o Espírito de Deus. Mas se vocês não oram, não vão crescer espiritualmente. Se nós não buscamos de Deus, não vai haver um avivamento. Mas se você ora, se nós oramos, se buscarmos de Deus, Ele vai responder ao seu clamor. Ele vai trazer o avivamento para a sua vida. Ele vai trazer a transformação para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para o seu lar. E existem vários exemplos na Bíblia de pessoas que oraram e obtiveram a resposta de Deus. Nos versículos 1 a 14 do capítulo 3 de 1 Samuel, vemos que Samuel teve sua primeira experiência com Deus ainda criança, no seu quarto, sentado em sua cama. Samuel estava dormindo e de repente ele ouviu uma voz dizendo: Samuel, Samuel. Samuel levantou, foi ao quarto de Eli e disse: Estou aqui, Senhor. O Senhor me chamou? E ele respondeu: Eu não te chamei, volte para a sua cama. Eu imagino que Samuel ficou pensando: eu estou tão novo, já estou ouvindo vozes, quem foi que me chamou? E na Bíblia diz que os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Ele estava dormindo, então ele estava sonhando. E Samuel estava acordado, então ele estava tendo uma visão. E Samuel voltou a dormir. E novamente Samuel ouviu a voz chamando: Samuel, Samuel. Então ele se levantou, foi de novo no quarto de Eli e falou: Estou aqui, o Senhor me chamou? E ele disse: Eu não te chamei, volte a dormir. Samuel voltou a dormir. E pela terceira vez Samuel ouviu de novo a voz: Samuel, Samuel. E ele foi pela terceira vez no quarto de Eli e falou: Estou aqui, o Senhor me chamou? E Eli, que ele tinha discernimento do Senhor, respondeu: Volte para a sua cama. E quando a voz chamar novamente, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a sua cama. E pela quarta vez o Senhor chamou Samuel: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E hoje o Senhor está chamando a cada um de nós. Tairine, Ricardo, Davi, João. E com a voz que estronda os céus, vamos responder: Fala, Senhor, pois o teu servo, a tua serva está ouvindo. Amém? Amém. Lembra que eu falei do livro O que acontece quando as crianças oram? Existe também o livro O que acontece quando as mulheres oram, o que acontece quando os homens oram, o que acontece quando os jovens oram e o que acontece quando a família ora. E no livro O que acontece quando as mulheres oram, que foi escrito por Evelyn Christensen, há uma frase que diz: a oração eficaz, fervorosa de um justo tem muito valor. Irmão, não precisa ser aquela oração de 6 horas de duração. Se você fizer uma oração de 30 minutinhos, mas que for uma oração cheia de fé, que venha do seu coração e for feita com muita intensidade, ela valerá muito mais do que uma oração cansativa, mal feita, de várias horas de duração. Mas claro que, com o tempo, conforme você for praticando, o tempo da sua oração e a eficácia da sua oração crescerão proporcionalmente. Muitos dizem que não importa, o que importa é a qualidade, não a quantidade. Mas imagine que você está com muito frio à noite, muito frio. Aí você pensa assim: não, o que importa é a qualidade. Então você pega só um pedacinho de cobertor e bota assim. Você vai ficar com frio ainda? Vai passar o frio? Então, o que importa é a quantidade ou a qualidade? Os dois. Os dois, a quantidade e a qualidade. Porque se o cobertor for muito grande e fininho, não vale de nada, o que adianta a quantidade? Então, o que importa é os dois. E nós percebemos que Ana, pelo que está escrito na palavra de Deus, Ana não fez uma oração de várias horas de duração, mas foi uma oração curta, mas que teve muito valor. Ana ia todos os anos orar no templo. Ia quando? Todos os anos. Irmãos, eu creio que Ana, ela não orava só no templo. Ela também orava em sua casa, não concorda comigo?
Ana não se lembrava de Deus apenas só uma vez por ano. É como se alguém que orasse e só conversasse com Deus quando viesse ao culto uma vez por semana. Nós temos que falar com Deus todos os dias. Me diz uma coisa, você toma café, almoça, janta todos os dias? Você escova os dentes e toma banho todos os dias? Por quê? Porque faz parte da rotina, não é? Da rotina do ser humano. Então, irmãos, vamos incluir Deus na nossa rotina. O que fez a diferença na vida de Ana foi que ela falava com Deus todos os dias, frequentemente. Do que adianta alguém passar 10 horas orando em um dia e se esquecer de Deus pelo resto da semana, do mês ou do ano? Nós temos que falar com Deus diariamente. O mais importante na nossa relação com Deus é a oração. O mais importante não é você vir aqui e ficar sentado no culto, só ficar olhando e sair da mesma forma que entrou. O mais importante é a oração. E muitos ficam sentados, só cruzam os braços, ficam sentados. Eles querem alguma coisa, mas não oram, não conversam com Deus e acham que vão conseguir chegar a algum lugar. Não é assim, irmãos. Tem uma frase que Gandhi disse, que diz assim: você deve ser a mudança que você quer ver no mundo. Então, e o que alimenta o seu espírito é a oração. Vamos pensar uma ilustraçãozinha. Quando você abre uma poupança de investimento no banco, você chega no primeiro dia, você não chega no primeiro dia e já coloca 100 mil reais na conta, não é? E você vai colocando aos poucos. Um dia você coloca 2 reais, um dia você coloca 5, outro você coloca 10, outro você coloca 3. Como o próprio nome diz, é uma poupança de investimento. Você vai investindo a cada mês. E assim é com a oração. Eu não estou dizendo que você não pode passar várias horas do dia orando, mas eu estou dizendo que nós precisamos orar todos os dias. Repita ao irmão que está ao seu lado: precisamos orar todos os dias. Todos os dias. E assim é como se estivéssemos criando uma poupança de investimento de oração no céu. Quando precisarmos de um milagre, Deus vai olhar e dizer: a Alana tem uma poupança de investimento de oração no céu. Eu vou dar o que ela está pedindo. A Insegec de Sobradinho tem uma poupança de investimento de oração no céu. Eu vou dar o que eles estão pedindo. Eles não estão querendo ir para a convenção? Então eu vou dar o que eles estão pedindo. E o que fez a diferença na vida de Samuel foram as orações de sua mãe e as suas próprias orações. Samuel ainda não era um sacerdote, mas Ana fazia para ele uma escola sacerdotal. E ela entregava ao seu filho todas as vezes, todos os anos, quando ia orar no templo. Mas, irmãos, não precisa ser necessariamente a mãe a ser usada por Deus na sua família. Pode ser o pai, pode ser até mesmo qualquer um dos filhos. E pode ser até você. Você pode ser usado por Deus para transformar a sua família. Não importa se você é homem, mulher, jovem, criança. Você pode ser um agente transformador para levar a transformação para a sua família. Você não precisa ser um pastor para poder ser usado por Deus. Basta você orar, conhecer qual é o plano de Deus para a sua família e pedir a Ele ajuda para transformar a sua família em uma família sacerdotal. O segredo de tudo, irmãos, é a oração. Nós precisamos orar, falar com Deus todos os dias. Irmãos, eu ainda lembro que quando eu era criança, eu queria tomar uma Pepsi. Mas meu pai não estava em casa. Então, eu orei, pedi a Deus. E mais tarde, meu pai chegou com uma Pepsi para mim. E houve também uma situação recente. Nós morávamos em uma casa. E todas as vezes que eu pegava aqueles panfletos que entregam no sinal, panfleto de apartamento, eu pegava, colocava debaixo do meu travesseiro. E um dia minha mãe arrumando minha cama, viu esses papéis e perguntou: filha, para que você guarda esses papéis debaixo do seu travesseiro? Eu respondi: é para eu sonhar e orar com o apartamento que eu quero morar. E hoje, para a glória de Deus, moramos num apartamento. Deus proveu dinheiro para o meu pai, mas quem comprou em oração fui eu.
E, irmãos, eu quero dizer hoje que fale com Deus todos os dias. Irmãos, se você passar um dia inteiro orando e se esquecer de Deus pelo resto da semana, do mês ou do ano, não estou dizendo que Deus não vai responder sua oração. Estou dizendo que você deve pedir com Deus com cada vez mais intensidade, mais fé, com o seu coração aberto a Deus. Porque Deus vai olhar se a sua conta de investimento lá no céu está cheia. Para Ele responder o seu milagre. Amém? Amém? Eu queria chamar aqui minha irmã, Andresa, que ela vai ser ajudada também por Deus para falar com vocês. Amém? Palavra tremenda, não? Quantos foram abençoados com essa palavra? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, vocês viram, né? Ana, ela viu a ajuda de Deus na sua família, ela viu a ajuda de Deus na sua vida, porque ela não se conformou com a sua condição. Ela era estéril, mas Deus fez algo grande na sua vida, porque um filho é algo desejado por todas as mães, não? É verdade. Assim, Deus pode fazer algo grande na sua vida, pela sua decisão. Se você falar assim, Senhor, eu quero mais do que tudo, seu sobrenatural na minha vida, Ele vai fazer. Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua família. E Ele não espera, Ele espera, sabe o quê? Ele espera a sua decisão. Ele espera que você clame todos os seus dias. Fala assim, Senhor, eu desejo mais do que tudo ver minha vida transformada. Porque aqui é uma casa sacerdotal. A minha família é uma família sacerdotal. Ele espera que você declare isso, que você busque por isso. E quantos aqui desejam o sobrenatural de Deus na sua vida? Amém. Amém. E o quanto você deseja? Deus quer saber o quanto você deseja, o quanto você se dá para ter o novo de Deus na sua vida. Sabia que o mover de Deus, o agir de Deus, não foi um privilégio somente de Ana. Deus pode agir em você. O Espírito Santo está neste lugar, Ele está agindo no seu coração. Amém. O Espírito Santo age em coisas simples, em coisas tão... A gente pensa assim, meu Deus, é tão pequeno, mas Ele age dentro de você. Assim como a Ana falou da peça, era uma coisa tão simples que ela queria. Deus age de forma tão grande, mostrando para ela que Ele é o Pai dela. Eu quero dizer a vocês, jovens, vocês adolescentes, vocês que se acham tão pequenos, Deus está dizendo para vocês hoje que Ele te chama nessa idade que você tem. Você não é novo demais. Quando Deus me chamou, eu falei assim, Senhor, mas eu não sei nada, eu não sei falar, eu não sei pregar, não sei. Mas Ele disse assim, abre a tua boca e eu encherei. E assim Ele faz com vocês. Ele chama cada um de vocês. Ele chama os pais, Ele chama as mães. Deus tem um projeto tão lindo para esse CGEC. Ele precisa da disposição de vocês para essa coisa crescer. Ele necessita de canais. Porque Jesus, Ele veio e Ele foi usado de forma tremenda aqui na terra. Mas estão aqui irmãos de Jesus que serão usados da mesma forma. Jesus diz assim, coisas ainda maiores farão. Ainda maiores. Deus vai usar a sua vida para fazer coisas ainda maiores. Pais e mães, Deus tem ouvido o clamor de vocês. Deus tem ouvido o clamor pela madrugada. Deus está dizendo para vocês hoje, eu chamo pais, eu chamo mães para serem pais dos meus filhos, para discipular os meus filhos, porque dos seus filhos eu vou cuidar. Deus está movendo algo tremendo dentro do seu ser nesta manhã. Porque hoje Ele espera uma decisão de você. Ele espera uma disposição. Você está satisfeito com tudo que Deus tem feito na sua vida? Será que Deus quer só isso de você? Será que tudo que Ele tem feito é o suficiente? Será que não tem mais? Será que não tem mais motivação para viver? Deus está te
dizendo hoje que Ele é a sua razão. Ele é a sua motivação. E a sua principal missão hoje é cumprir os propósitos dele aqui na terra. É ser um canal de Deus. Amém? Tem uma história que conta algo muito lindo. Que quando eu escutei eu fiquei impressionada. Uma história bem simples que diz assim: tinha uma menininha, uma criança, e ela amava o seu pai com todo o seu ser, porque ela brincava com ele todos os seus dias. Todos os dias ela brincava com seu pai, e ela falava assim: eu amo tanto meu pai porque ele brinca comigo todos os dias. Ele me dá atenção todos os dias, e eu me sinto tão amada. Mas teve um dia que ela estava andando de bicicleta, e ela caiu e ela se feriu muito. E como ela se feriu, ela ficou toda enfaixada. E nos dias seguintes, o pai dela foi deixando de brincar com ela, porque ela estava doente, ela estava muito ferida e ela não podia se machucar mais. Então, ela começou a se sentir muito triste. E ela chegou para a mãe dela e disse assim: mãe, meu pai não me ama mais. Ela disse: claro que ama. Por que você está dizendo isso? Ela falou assim: sabe por quê? Porque ele não brinca mais comigo. A mãe, com a sabedoria que toda mãe tem, né, chegou para o pai e disse assim: olha, a nossa filha está dizendo que você não a ama mais. E ele foi conversar com a filha dele e disse assim: filha, eu te amo muito. E ela falou assim: por que você não brinca mais comigo? E ele disse: porque você está ferida. Mas eu não queria te machucar mais. Ele falou assim: quer saber de uma coisa? Eu vou provar para você o quanto eu te amo. Então ele tirou todas as faixas do corpo dela, beijou cada ferida, provando tanto que ele amava a filha dele. E assim, o nosso Pai é tão grande, ele olha para dentro de cada um de nós. E muito mais do que qualquer pessoa, ele conhece cada ferida. Ele conhece cada dor. E hoje ele está aqui, porque ele quer dizer para você o quanto ele te ama. Sabe por quê? Você é alvo do amor dele todos os dias. Aquele dia que você acorda tão triste porque as situações estão tão difíceis, você é alvo do amor de Deus. Amém? Eu queria que todos vocês que nunca responderam o chamado que tem para as suas vidas, que conhecem o chamado de Deus, e Deus fala assim, Deus chama cada um, como chamou Samuel. Ele chama cada um de vocês pelo nome e diz: eu quero que você faça isso. Eu quero que você seja um profeta. Eu quero que você dance na minha presença. Eu quero que você ministre. Eu quero que você cante. E muitas vezes a gente olha para dentro da gente e fala: mas Senhor, eu não tenho nada, eu não sei dançar, eu não sei cantar, eu não sei fazer nada. Mas sabe de uma coisa? O Deus que chama, capacita. E Ele não procura pessoas prontas. Ele procura corações dispostos. Ele procura alguém que clame pela presença dEle, que queira ser um agente transformador. Porque essa é a nossa missão. A nossa missão é sair nas ruas de Sobradinho e anunciar o Evangelho. Se for pregando, dançando, cantando, independente da forma que você vai usar, mas que você pregue o amor que Ele está enchendo a sua vida hoje. E eu queria chamar aqui na frente todos aqueles que sentem: Senhor, eu não tenho respondido o meu chamado. Senhor, eu quero mais do Senhor. Eu quero mais, eu quero ver o Teu sobrenatural na minha vida. Porque por uma decisão de fé, por um ato de fé de você vir aqui à frente, Ele vai te encher de tal forma, que ao abrir os seus lábios, Ele vai falar através de você. Ele vai transformar a sua vida de uma forma tão grande, que você não saberá o que aconteceu. Você olha para dentro de você e você diz: Senhor, eu não sou nada. Eu não tenho recursos nenhum nas minhas mãos, mas eu vim aqui. Como eu não servir, eu vim aqui. Porque eu quero ver essa operação na minha vida. Eu quero ver. Eu agir na minha vida. Eu quero ver.
respondendo o chamado de Deus, porque Deus tem grandes coisas, grandes coisas que Ele tem para oi, Espírito Santo, como é glorioso fazer a sua vida. Eu não sei muito bom, ninguém te conhece. Ele me conta todos os dias que você diz, não, Senhor, eu não sou outra pessoa. Mas Ele te diz hoje, é você que eu escuto, é você que eu amo, é você que eu quero estar dessa maneira. Porque Deus usa pessoas